Olá, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um programa do Esporte de Peso, a plataforma que nasceu em Arapiraca com um propósito muito claro: dar voz e vez às histórias de quem constrói o esporte dentro e fora de campo. Aqui a gente conta histórias de superação, de talento, de bastidores e de tudo aquilo que o torcedor muitas vezes não vê. E hoje o nosso programa também dialoga com algo muito importante: o movimento Por Elas, que valoriza o protagonismo feminino e a presença das mulheres em espaços de liderança, de conhecimento e de transformação. E quando a gente fala de esporte de alto rendimento, existe um fator que muita gente não vê, mas que decide jogos, carreiras e até destinos: a mente do atleta. Por isso, hoje nós vamos falar de psicologia do esporte, um tema cada vez mais presente no futebol profissional. E para essa conversa especial, temos a alegria de receber Natane Cavalcante. Natane é psicóloga clínica e esportiva, formada pela Universidade Federal de Alagoas, analista do comportamento, consultora esportiva e atualmente atua como psicóloga do Centro Esportivo Alagoano, o CSA. Natane, seja muito bem-vinda ao Esporte de Peso. Prazer muito grande, feliz em saber que você é minha vizinha de cidades ali, né, que você é uma igaciense, né, para muito orgulho, lá da cidade de Igaci, e que hoje presta serviço para uma das grandes equipes do futebol de Alagoas, o CSA. Prazer grande, viu? Uma alegria muito grande tê-la aqui comigo. Prazer é todo meu em ter conseguido realmente a gente se encontrar, né? Isso. Já tem um tempo que estamos tentando. E realmente sou sua vizinha, sou lá das terras de Igaci, a terra das águas. É a cidade pequena, mas acolhedora, uma cidade muito boa, né? Ali entre Arapiraca e Palmeira dos Índios. Antes da psicóloga do esporte, quem é Natane? Rapaz, essa pergunta eu costumo fazer aos meus pacientes, né? Que legal, que hoje você está recebendo a pergunta, né? Realmente, quem sou eu, né? Como você disse, sou igaciense, sou filha de Igaci, minha família natural de Igaci, né? Sou a filha do Carlos e da Nádia, irmã da Nathalie. E sempre tive o sonho de estar trabalhando com a comunicação. Viajei muito entre as profissões. Um dia era professora, já pensei em ser radialista, porque eu falo bastante também. Que bom, é bom Meu saber avô que disso. dizia. Mas eu sou uma pessoa assim que penso muito no futuro, acredito muito, eu costumo dizer, até no próprio CSA, vocês nunca vão me ver pessimista, eu não sou pessimista, sou uma pessoa que trabalha realmente visualizando qualidade de vida. E eu me vejo hoje como uma pessoa que está sempre buscando melhorias, sabe? Eu não gosto de ficar parada, então vocês nunca vão me ver parada. Eu vou estar fazendo algo, vou estar estudando, vou estar acrescentando, vou estar debatendo. Então eu sou essa pessoa, eu costumo dizer que eu sou movimento, eu gosto de me movimentar. Muito bem, então tá aí inicialmente, né, um pouco da história da Natane e no desenvolvimento do programa a gente vai conhecendo um pouco mais. Como é que surgiu o interesse pela psicologia? Foi engraçado, na verdade, porque a minha primeira opção era história, aqui em Maceió. Eu ainda passei na UFAL, passei alguns cursos, só que quando eu cheguei, eu encontrei algo que eu não era o que eu queria, na verdade. Foi quando a UFAL foi interiorizada e teve duas opções: serviço social e psicologia. Aí eu disse, caramba, e aí? O que eu quero? Aí fui entender um pouquinho o que era ser psicólogo e o que era ser um assistente social. E a psicologia, ela foi me encantando gradativamente. Não vou dizer que foi uma paixão à primeira vista, mas foi um amor construído.
Ah, que legal. E melhor assim, né? Sim, sim, porque não foi aquele curso que você começa e fica se frustrando. Não, foi um curso que a cada dia eu fui conhecendo mais, fui entendendo o que eu queria. E ser psicólogo, eu costumo dizer que você consegue andar em todas as áreas. Você consegue andar um pouco na medicina, você anda na odontologia, na advocacia, você anda em tudo. Porque você conhece o ser humano, você conhece a pessoa, você conhece as articulações dela, você, através das histórias dos outros, você se torna um pouquinho de cada profissão. Muito bem. E quando é que surgiu esse interesse da psicologia esportiva? A psicologia esportiva não tem quando você passeia muito pelos lugares, prova diversas coisas e você prova uma, você fala, é essa. É essa. Eu sou psicóloga hospitalar, trabalhei 10 anos na área hospitalar, já trabalhei em postos de saúde, já trabalhei na educação, já trabalhei na assistência social também, tudo com a psicologia, mas ao do esporte, no meu primeiro trabalho foi no CSE, e foi encantador. Foi quando eu voltei a sentir aquele famoso frio na barriga que eu não vinha sentindo antes. Aí é isso. Aí já fui me especializando, já fui fazendo trabalho, já fui entrando em contato com outras pessoas e hoje faço parte de grupos de psicólogos de todo o país, sempre buscando me especializar. Semana que vem vou me especializar novamente, outro encontro de psicólogos e não parei. Não parei. Foi um amor realmente. Então tem sido bom para o seu crescimento profissional e pessoal também, né? Muito, muito bom. Porque esporte, para mim, eu vejo esporte como vida. Então, tanto é que todos os meus pacientes, a primeira pergunta que eu faço da criança ao adulto é: você está praticando que tipo de atividade física? Qual é o teu esporte? Porque é algo sensacional para a pessoa enquanto sujeito social em construção, realmente. Verdade. Ô, Nathane, e antes disso, você teve alguma relação com o esporte, não? Eu sempre joguei. Foi? Ainda jogo, na verdade. Eu costumo dizer que faço parte da seleção da CESAL com as minhas amigas. Ah, tá. Sempre joguei handebol, fiz natação, fiz futsal, joguei campo, mas o handebol é a minha paixão de jogo, é o handebol. Gosto bastante. Ah, você me trouxe uma bela recordação. Eu fui campeão alagoano de handebol pela escola Quintela Cavalcante. Joguei já contra o Quintela, Contra o Quintela? Já joguei. Pois é, muito legal, né? É um esporte fascinante. E eu estou feliz porque a minha neta também está desenvolvendo interesse pelo handebol. Sim, mas o handebol, ele ajuda na socialização. Eu tenho amigas que construíram o handebol, que estão comigo até hoje. Tenho amizade de 20 anos, que começou através do esporte. Já fui atleta de jiu-jitsu também, só que eu quebrei o nariz, aí não fui mais. Aí desistiu? Desisti, disse o handebol machuca menos. Entrou desprotegida, foi? Foi. Faço crossfit também, ou seja, o esporte, ele é apaixonante. E os benefícios que ele traz, então eu sempre estou incentivando. E a psicologia do esporte me ajuda muito, porque eu convivo com atletas. Quando você começou com essa convivência que você se refere, você sonhou um dia trabalhar num clube de futebol ou não? Não, não. Nunca sonhou? O clube de futebol foi uma surpresa muito querida, porque eu vinha de trabalhar numa pandemia, estava muito cansada, estava naquele... Eu costumo dizer que eu cheguei num ponto que eu não conseguia nem pensar direito. Estava exausta do tempo de trabalhar na pandemia do hospital. E foi quando um amigo fez: tá fazendo o quê? Eu disse: tô de férias. Ele: quer não insistir no conhecer uma área nova? Eu disse: qual? Aí foi quando ele me chamou pro CSE. Aí eu disse: bora, não tô fazendo nada e eu vou ter um tempo para estudar. Aí foi quando eu saí do hospital e comecei a me dedicar ao esporte. Isso. Aí depois do CSE, aí veio o CSA, isso? Aí veio o CSA. Eu fui convidada pela ex-presidente, que era a Miriam Monte. Ela me convidou durante um jogo. Eu sentei com ela, conversei um pouco e passei o que era a psicologia, o trabalho que eu fazia. Como eu disse, eu falo muito. Então, quando eu vejo alguém muito curioso, eu sou curiosa do mesmo jeito, então vou falando. E com 2 semanas eu recebi uma ligação dela e fui convidada para atuar no CSA. E essa experiência, como tem sido? Eu costumo dizer que é desbravadora, não é? Então, não paro de estudar, não paro de buscar, sempre inovando, contextualizando a nossa realidade, porque a gente não tem muito material aqui no contexto Nordeste, não é? E no contexto Brasil também,
o psicólogo do esporte ainda não tem aquela valorização tão merecida. O reconhecimento. Não né? tem. Ontem eu estava conversando com um amigo, que ele é psicólogo até do Botafogo, eu estava dizendo a ele, as pessoas têm que parar de ver a gente como acessório, não somos acessórios de beleza. A nossa função, ela é essencial. Então, quando o atleta, ele entra focado, entra blindado, entra sabendo o que precisa fazer, a gente tem um rendimento dele altíssimo. E ontem a gente estava debatendo isso. Então, a gente se frustra em alguns momentos, mas eu costumo dizer assim, entra pelo ouvido, sai pelo outro, eu não tô nem aí, eu tô aqui para fazer a minha parte e eu estudei, se alguém vir debater comigo, ele tem que me convencer de que eu não consigo, para eu poder não fazer. Porque você se preparou para tal, Me preparei, e eu sempre me preparo. Todas as atividades que eu faço, todas eu faço com embasamento teórico. Para quem está nos assistindo agora, Natane, o que exatamente faz uma psicóloga de um clube de futebol? Eu costumo conversar muito e dizer que o psicólogo, ele funciona como um termômetro dentro do clube. Então, a gente busca fazer uma estabilização do humor, a gente busca trazer uma tranquilidade, blindar problemas externos que possam atrapalhar o que a gente costuma dizer, o nosso vestiário, o nosso canto. Então, eu faço um atendimento individualizado com o atleta, visando sempre alta performance, não é terapia, é atendimento concentrado no esporte. Faço atividades coletivas, onde a gente trabalha a formação de grupo, comunicação, assertividade. A gente trabalha foco, trabalha tipos de concentração, trabalha atenção. Faço o elo de comunicação entre comissão técnica e atleta, que muitas vezes possa ser aquele famoso mal-entendido. O psicólogo, ele entra, ele converte a situação, ele busca estabilizar o humor, busca fazer com que o ambiente fique saudável. Então, a gente trabalha muito o desenvolvimento do atleta, mas a gente trabalha muito o ambiente onde está sendo inserido. Muita gente fora do ambiente, fora dessa atmosfera futebol, acha que só é necessário o psicólogo quando o atleta está mal. Isso é mito. Muito, muito dos grandes, porque você vai esperar o adoecimento ou você vai esperar o problema, se você consegue reverter isso. Então, a gente trabalha muito fora das linhas. Eu participo dos jogos, eu analiso o atleta, eu estudo o atleta, eu consigo entender, eita, olha, hoje eu tá mais ansioso, eu chamo no cantinho, no vestiário, tá acontecendo alguma coisa, porque o atleta tá ali, mas ele tem uma vida também. Ele é pai, ele é filho, ele é irmão, então a gente busca tranquilizar ele durante todo o processo. Então, se eu pegar um atleta já com conflito estabilizado, é diferente do que eu pegar um atleta ainda no processo de tentar entender o que está acontecendo. Então, o trabalho do psicólogo, ele é antecipatório. A gente busca evitar que o problema se instale. O quanto a mente de um atleta influencia no trabalho dele? Muito, muito. Imagina você vir trabalhar aqui e você deixou em casa um monte de conflito. Aí as pessoas falam, mas quando eu chego no meu trabalho eu deixo o conflito atrás da porta. Não deixa. Não deixa, uma hora ou outra você vai estar perdido no pensamento, vai estar querendo saber o que está acontecendo, se algo foi resolvido. O atleta é a mesma coisa, ele sai para trabalhar, então o campo é o trabalho dele. Como, por exemplo, eu saio para o meu consultório, o consultório é o meu trabalho. Então a gente precisa entender que tem situações externas que possam interferir realmente no desempenho. Então o que a gente faz é o seguinte, tentar apresentar a esse atleta soluções, trazer que esse trabalho precisa ser focado, que ele precisa concentrar nessas áreas, a gente incentivar sempre hábitos saudáveis. Então, eu trabalho muito sono, eu trabalho muito evitar a rede social, eu trabalho muito processo de respiração, tudo para auxiliar ele no trabalho dele. O atleta ele pode estar bem condicionado fisicamente, ou seja, lá em cima, na prateleira de cima, fisicamente inteiraço. Se ele estiver mentalmente fragilizado, isso traz um prejuízo enorme para ele, não traz? Ele não rende bem, ele às vezes no campo pode se machucar, porque fica tenso, erra uma bola, chega atrasado, faz uma falta desnecessária. Então, por isso que o físico e o mental, eles têm que estar em conjunto. Tem que estar funcionando junto. Um atleta com muita atenção, ele consegue antecipar uma jogada. Ele consegue entender qual é o melhor momento de agir. Ele consegue evitar uma falta. Ele consegue observar o adversário numa jogada dele. Então, um atleta que está concentrado e focado, está bem, ele antecipa muito o jogo. Então, ele lê o jogo.
E a gente ensina muito isso. Eu fiz uma atividade com eles, que eu fiz um xadrez humano, que era para que eles treinassem como é antecipar jogadas. Eles treinassem estratégia. Se eu estou no campo, onde é a minha posição, o que eu preciso fazer, qual é a minha atuação, se eu me perco, como é que eu ajo. Então a gente trabalha muito estratégia, foco, concentração e leitura do jogo. Quais são os problemas mais comuns que a psicóloga encontra no ambiente esportivo? Depende muito, porque, digamos assim, um time não é um time de uma região só. São várias pessoas de lugares diferentes, às vezes de países diferentes. Então, a gente precisa aprender a lidar com a dificuldade que cada um vai trazer. Mas, muitas vezes, por exemplo, eu vim aqui para não ser banco, eu estou no banco. Eu cheguei aqui no primeiro jogo, eu me lesionei. A torcida não me aceitou, não estou conseguindo desempenhar bem. Será que o técnico não está entendendo o meu papel aqui? Então, é uma gama enorme. Por isso que a gente tem que ter muita paciência. Tem que saber se aproximar para que não faça o atleta fugir. O atleta ele não pode achar que o psicólogo é inimigo ou que está levando assuntos para o técnico, para a comissão. O psicólogo está ali para auxiliar ele no trabalho dele, no processo dele. Fazer com que ele renda mais. Então, a gente tem que ter um manejo muito grande, porque uma palavrinha errada a gente perde todo o trabalho. E nessa relação sua, eu acho que uma coisa que passa a ser assim, fundamentalmente importante é confiança, né? Sim. Sim, eu costumo dizer que eles precisam confiar em mim do mesmo jeito que eu confio neles. Então, a gente sempre trabalha. Eu tenho uma sala que a porta é fechada, tudo certinho. Eu costumo deixar um ambiente confortável e acolhedor, isso, para que ele consiga realmente expressar o que está sentindo. Sempre o atleta busca, e aí, posso chegar? Isso pode. Eu costumo dizer assim, não precisa marcar. Bate na porta, tá aberta, entra. Eu sempre deixo a minha sala com a luz acesa, que é para simbolizar que eu estou no clube, que eu estou de serviço. Sempre vou no campo, assisto os treinos. Quando eu percebo que tem algum atleta que está um pouco mais cabisbaixo, quando ele está saindo do campo, eu me aproximo, eu acompanho ele, já vou conduzindo ali, eu já faço meu atendimento, porque eu não resumo a sala. É fora do campo, na beira do campo, é no vestiário, é no ônibus indo para o jogo. Onde eu tiver oportunidade, eu me sento, me aproximo e busco impulsionar o atleta. E vai fazendo todo o detalhamento. Hoje em dia, na vida, não é, na vida normal, a gente vive todo mundo reclamando de ansiedade, né? Todo mundo reclama disso. Como é essa questão? Como você trabalha isso, a ansiedade no clube? Foi uma excelente pergunta essa, porque eu trabalhei agora com a categoria sub-17, que a gente acabou de passar, ganhamos nos pênaltis ontem. Foi? Né? Foi, nosso goleiro defendeu 2 bolas. Estamos aí mais uma etapa da Copa do Brasil. Onde foi o jogo? Foi em Recife, contra o Retrô. Foi em Recife? Foi em Recife. Conseguimos, então... Eu trabalhei com eles antes. E diante de um clube que tem criado, assim, uma tradição forte no embasamento Retrô, né? Sim, o Retrô é um clube escola, né? Tem diversos profissionais. Então foi uma vitória importante, né? Muito. Os meninos estão... que você não consegue controlar a alegria deles. E eu fiz um trabalho com eles anteriormente explicando sobre a ansiedade. Porque hoje muito se fala, pessoas vão na mídia social, eu tô com ansiedade, chorando e fazendo toda aquela encenação. A gente precisa entender o que é a ansiedade. O que ela significa para você, cada um vai representar ela de uma maneira. A ansiedade, ela não pode ser dita como sua inimiga. Porque a gente não pode desligar a ansiedade, ela faz parte da gente, ela é nossa sobrevivência. Precisamos dela, mas precisamos compreendê-la. E compreender o que ela quer nos dizer. Se for na euforia, na loucura, eu tô ansiosa, vai começar a taquicardia. Você realmente vai ter o pensamento complicado, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de atividade. Por quê? Porque você deixou com que a sua ansiedade aflorasse de maneira errada. Mas se você conversar com ela, por que eu tô ansiosa? O que tá acontecendo? Por que eu tô sentindo isso? Eu explico muito isso aos meninos. O que é ansiedade para você? Eu sinto meu coração acelerado. Mas por que está acelerado? O que aconteceu antes? Tenta entender, conversa com você, faz uma autofala. Como é que ela te ajuda? Se você tiver com ansiedade boa, o seu rendimento é outro, seu foco é melhor, sua concentração é melhor, porque ela vai te ajudar, ela vai te impulsionar. Ansiedade é sinônimo de sobrevivência. Você precisa dela para sobreviver no meio. Então você não pode tratar quem te ajuda a sobreviver como sua inimiga.
Você tem que tratar ela como sua amiga. Isso faz um diferencial imenso. Aí a gente trabalha técnicas de respiração, que é a respiração diafragmática, trabalha uma técnica de situação de ambiente e trabalha a... Fugiu agora um pouquinho, que é a autofala. É você conversar consigo mesmo, se entregar a situação e entender o que está acontecendo. Aí a gente consegue deixar a ansiedade de ser um monstro e ser sua inimiga e sua amiga. Muito bem. Nós estamos no esporte de peso. E a cada instante, a cada minuto, quando eu me deparo com um momento como esse, assim, a felicidade, de fato, toma conta do meu coração, a alegria, né? De poder saber que eu estou aqui no estúdio G3, né? Dentro desse programa do esporte de peso na estrada e fazendo por elas. A gente tem entrevistado esse mês só mulheres. Aqui esteve a Grace, hoje a Natane, enfim, e a felicidade toma conta de mim, sabe por quê? Porque nós estamos apresentando, através do esporte de peso, uma profissional que tem demonstrado muita capacidade, que tem demonstrado uma capacidade enorme de relacionamento, de poder fazer crescer, de aflorar, né, o seu lado pessoal e profissional. E a Natane está aqui com a gente e ela é lá da minha querida cidade de Igaci, uma cidade vizinha a Arapiraca, fica entre Arapiraca e Palmeira dos Índios. Já trabalhou no CSE e agora está trabalhando no Centro Esportivo Alagoano, no CSA. Isso é importante, porque os profissionais, às vezes, dispersam pelo meio e as pessoas, às vezes, não têm a preocupação, o carinho, né, de poder apresentar profissionais dessa qualidade, né, com essa capacidade. E eu estou muito feliz porque o papo tem sido assim, bem interessante. E, conforme falei, nós estamos no estúdio G3 aqui com o Arthur, né, também com a Larissa e com o Ângelo. Então eu vou pedir agora, Arthur, para a gente soltar aquele vídeo institucional nosso, para a gente apresentar pela primeira vez, né, dentro do programa de hoje. É raiz que levanta a voz do chão, história real, suor e coração. Do esporte à vida, do sonho à ação, nossa gente em movimento, mesma direção. Cada passo é força coletiva, cada luta é esperança viva. Josenildo Souza, voz que eterniza, o esporte de Arapiraca que mobiliza. Esporte de peso é garra e união, representar o povo, a nossa região. Força que inspira, faz acontecer, é a voz da comunidade pra crescer. Esporte de peso, pode acreditar, é conquista que nunca vai parar. Orgulho que move, emoção e fé, o esporte que representa a nossa gente. Inclusão que transforma a realidade, talento que nasce na comunidade, liderança, respeito e superação, construindo juntos a nova geração. Esporte de peso, som do coração, movimento vivo da nossa nação, credibilidade, futuro e calor. Esporte de peso, esporte com valor. Pois bem,
é o esporte de peso que nasceu com esse propósito, né, de buscar, na verdadeira essência, as boas histórias, né, dos profissionais ligados ao esporte, né? E aí esse vídeo traz figuras importantes, né? Júnior Viçosa apareceu aí com a gente, Antônio Torres, o melhor comentarista do Nordeste, Carlos Alberto Cabeção, né, que é ex-jogador do Asa. Enfim, muita coisa boa aí. A gente vai continuar com esse propósito, né, de poder levar a cada instante, a cada dia, novas informações. Natane Cavalcante, existe treino mental da mesma forma que existe treino físico? Sim, existe sim. Trabalhamos isso no pré-jogo. Sempre passo algumas atividades, passo alguns jogos, onde a gente realmente trabalha direcionado para o jogo. Então, a gente tem um analista que ele analisa o time e eu faço o trabalho realmente direcionado ao treino focal. A gente trabalha atenção seletiva, atenção dividida, atenção continuada, tudo direcionado ao jogo. Tua carinha de felicidade por conta do resultado de ontem, né? Sim. Porque isso contempla o seu trabalho também, né? E quando um jogador perde um pênalti decisivo, qual é a tua atuação? Primeiro a gente tem que acolher o atleta, porque em nenhum momento foi desejo dele, né, a perda. Então, a gente acolhe o atleta, a gente conversa com ele, tenta entender o que está acontecendo, sem julgamento, sem críticas, porque a gente precisa dele. Então, ali foi um momento específico, mas a gente precisa dele 90 minutos também. Então, a gente não pode fazer uma retaliação. Já tem que preparar para o próximo. Para o próximo jogo. Então, aconteceu ali, a gente trabalha direcionado para outro momento específico, trabalhamos cobrança de pênalti também, mas a gente... não, como é que eu posso dizer? A gente não fica preso, martelando aquela situação. Porque a gente precisa dele no próximo jogo, por 90 minutos. E acaba você desestabilizando um profissional para a sequência da competição, né? Qual é a tua rotina de trabalho dentro do clube? A minha rotina eu sigo o planejamento da semana, que é proposta pelo clube. Assim que eu chego, eu já passo cumprimentando os atletas, falo com a comissão, me apresento que já estou no clube, a serviço. Observo quando eles estão fazendo treinamento, depende muito. Vamos vestiário, oração, tudo. Aí chamo alguns atletas à parte, mandam mensagem, hoje eu quero conversar com você. Abordo no campo também, assisto os treinos. Sempre pergunto ao preparador físico ou pergunto ao técnico, tem algum atleta específico que precisa de uma avaliação, de uma observação, suporte maior? Aí ele me diz, aí durante a semana eu vou chamando, vou mandando uma mensagem, vou fazendo uma atividade e vou buscando. Eu costumo dizer que é de pouquinho em pouquinho para também não assustar o atleta, porque o que a psicóloga quer comigo? Aí eu faço companhia para tomar um café, vamos lá na minha sala. Aí vão na sala, eu sempre tenho na sala isso, um pretexto, sempre estou buscando. Sempre acolho e trabalho indiretamente o que o professor quer. Hoje em dia, já existe o gesto espontâneo do atleta que procura ou ainda existe muita resistência? Temos os que são mais resistentes, mas temos uma procura muito boa. Temos sempre, às vezes estão em jogos, quando eu não estou presente no clube, eles mandam mensagem, vem hoje, queria conversar com você, como é que você tá? Por que não veio trabalhar? E é uma forma que eu sei que ele está querendo conversar. Então, assim que eu chego, já digo, fulano, cadê você? E a gente sempre está buscando. Hoje, a gente tem realmente uma demanda de procura. Ainda existe muito preconceito da psicologia no esporte? Tem, que a gente entende bem assim, o que eu não conheço... eu tento ficar longe, né? Eu costumo dizer. Tipo assim, eu não conheço, eu vou repudiar. Mas a gente sempre é um trabalho de formiguinha. Vou apresentando os benefícios, vou apresentando a qualidade, vou mostrando o que é ser o psicólogo dentro do clube e vamos quebrando isso. Eu costumo dizer que não levo isso pro coração. Não levo pro coração, não sei o quê, solta uma piadinha aqui. Eu disse, olha, que boa, eu gosto também de soltar piada. Aí solta um do outro lado também. Sim. Vou mostrando que eu também não posso chegar... cabeça baixa, não. Eu tô ali porque eu tenho qualidade para estar ali. Então, se eu não tivesse qualidade, não tivesse potencial, não tivesse o estudo para estar ali, eu não estaria. Então, se eu tenho que fazer por onde merecer. Então, eu não paro de me esforçar,
Não paro de mostrar o meu conhecimento. E quando vem uma piada, eu devolvo também. Chumbo trocado. Chumbo trocado não dói. Ô, Natane, você vive num ambiente competitivo. Sim. E como é que você faz para construir essa relação com os atletas? Eu acho engraçado porque eu também sou extremamente Quando eu competitiva. falo relação é de confiança, Não é né? isso? Eu acho que eu não sou um atleta, mas eu vivo há muito tempo no esporte. Então, eu já conheço alguns trejeitos, eu tenho tios que jogaram a vida toda, então a gente conviveu. A relação de confiança é falando no linguajar deles. Eu não chego para um atleta cheio de termos técnicos, porque eu vou perder meu atleta. Isso é importante. Eu chego para um atleta, e aí, como é que tá? Vou conversando com o outro, aí vou na fisioterapia, vou no DM, falo com... E vou conquistando aquele atleta. Vou conquistando quando eu tento entendê-lo. Então, a confiança ela é estabelecida nisso, porque ele sabe que ele tem uma pessoa ali que vai escutá-lo, não vai sair falando, não vai partilhar os assuntos dele e tá para auxiliar. Quando você atende em consultório, a relação é uma. Quando você atende no contexto geral de um grupo, às vezes, o que eu quero perguntar é o seguinte: existe conversas que fica só entre a psicóloga e o atleta? Sim, existe sim. Porque a gente precisa, primeiramente, priorizar o sigilo, isso é ética do profissional. Então, precisa entender o que possa, por exemplo, estar prejudicando o rendimento dele. Então, eu trabalho direcionado a isso. Se eu sou questionada por um técnico ou algum executivo, eu falo, o assunto está sendo resolvido. Se eu, caso não conseguir sanar, resolver, eu falo com o atleta e a gente faz uma abertura. Mas enquanto eu estou resolvendo, é eu e o atleta. Com a permissão dele. Com né? sempre com a permissão do atleta. Nada é feito sem o atleta permitir. Porque tudo isso faz parte, né? Sim, porque ele precisa confiar. Como é que eu vou falar com alguém se eu não sei se assim que eu sair vai partilhar com alguém do clube? Não, é fechado. Você consegue identificar quando o atleta tem problema extracampo e isso afeta o desempenho dele no campo? A gente consegue identificar porque eles falam muito. E eu sempre estou no meio. Eu não fico trancada dentro da minha sala. Tá. Eles Essa falam, relação é importante. Eles estão na academia, eles estão na bicicleta, por exemplo. Aí eu chego assim, parar, tá fazendo o quê? Eu estou escutando a conversa de vocês. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada, sempre tô ali. Aí um fala, fulano, tá bem não. Aí eu fui, é mesmo, por que você não tá bem? Então, cria uma relação, assim, boa, que faz com que eu chegue depois, e aí, tá tudo bem? Eu não tô muito legal hoje, eu vou puxando a partir dali. O grupo em si, quando ele permite que você participe, você consegue colher a informação. Pressão de torcida influencia? Muito, muito, muito. A gente tem uma torcida que cobra bastante, mas que impulsiona bastante também. Então, na medida que eles cobram, é a medida que eles impulsionam. Então, a gente tem uma torcida que ela incentiva. Eu costumo dizer que ela quer chegar em campo, ela não se preocupa com o resultado, ela se preocupa de ver se o atleta deu a vida, né? Se entregou, lutou, buscou. A nossa torcida é assim. E a gente trabalha muito isso em algumas atividades. Eu sempre faço jogos, faço tudo visando assim. A nossa torcida cobra, se está disposto. E quando eu faço a anamnese, eu digo, você conhece a nossa torcida? Nossa torcida cobra. Aí mostro o vídeo, mostro eles lá, que eles realmente, eles vivem o CSA. E a tal da rede social? Aí a rede social é uma coisa que eu trabalho diariamente. Eu sempre faço postagens, coloco no grupo, principalmente próximo a jogos, pós-jogos. Tanto quando o jogo foi bom como o jogo foi ruim, para o atleta se preservar. Porque hoje em dia está tendo uma exposição muito exacerbada de tudo. Então, quanto a gente conseguir se preservar mais, a gente vai ter um controle sobre as nossas próprias ações. Então, eu trabalho muito isso com atletas. Você vai ter 10 pessoas que te apoiam, mas vai ter uma que vai achar ruim. E às vezes a gente tem a mania de só se concentrar em quem achou ruim. Esquece os 10. Exato, tem e isso é muito no nosso dia a dia, até quem não é atleta. Então, eu trabalho isso. A rede social ela pode te impulsionar, como ela pode te derrubar. Então, qual é o seu objetivo? Ser bom no que você faz. Então, para ser bom no que você faz, tem coisas que precisa cortar. E uma delas é a diminuição da rede social. E a rede social acaba influenciando muito, né? Muito, muito, porque a rede social ela é cheia de suposições. A gente tem muitos líderes em rede social, a gente tem muitos sábios, eu costumo dizer, muitos filósofos. Pessoas até que não têm noção do que está falando, mas quer falar. Então, a rede social ela abriu muitos canais para pessoas tão produtivas como pessoas tão
mais improdutivas. Nathane, nós vamos conversar agora um pouco sobre o ambiente, que é um ambiente que predominantemente masculino, não é assim? E a gente vai conversar. Como foi sua chegada nesse ambiente? É assim, não tem como estar todo mundo vestido de branco e você chega de preto? É assim. Quando eu cheguei, a gente tem uma presidenta, né? Uma presidente feminina, então aí já facilitou um pouco a minha entrada. Mas eu costumo dizer que a mulher, ela tem uma facilidade de abrir lugares com sorriso, mas ela precisa ter inteligência para permanecer neles. Então, a gente consegue abrir a porta, mas o que vai funcionar é quanto tempo você consegue ficar por trás dessa porta. Então, eu costumo dizer, é predominante masculino, não tem para onde negar o futebol. A nossa equipe hoje só tem eu, dentro da comissão técnica, como mulher. Mas eu me imponho, eu verbalizo o que eu preciso verbalizar, eu tenho uma abertura de fala muito boa com o nosso executivo. Falo, e eu costumo dizer, seja firme no que você defende. Então, se for da psicologia, eu bato no peito e seguro. Se não for da minha, cada um segure o seu. Você está segura, Eu né? tô segura no que eu faço. Então, isso eu acho que é um diferencial para você trabalhar nesses ambientes. Então, pode me questionar, não me questione no meu trabalho. Porque ali eu vou defender com unhas e dentes o que eu faço. Chegou a ter alguma resistência? Sempre tem. Como eu disse, uma piada ali, uma piada aqui, eu devolvo do mesmo jeito. Mas é você ter confiança. Por exemplo, às vezes uma saia justa. Quero um grupo agora. Tudo certo, a gente faz. Na hora você faz por quê? Porque eu não deixo para estudar em cima da hora. Eu tenho uma programação, eu tenho um planejamento. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não chego num lugar de cara limpa. Então, a gente aprende realmente até... Eu costumo dizer assim, quem ainda é do interior... ainda trabalha mais ainda nesse ponto, porque a gente sempre tem que estar muito preparado, porque são diversos preconceitos, então a gente precisa estar sempre buscando enfrentá-los, e eu enfrento, pode ser, eu costumo dizer assim, a pessoa, ambiente machista, tô nem aí, por quê? Porque eu tô ali para fazer o meu trabalho, então eu enfrento. Como é que eles lidam com a presença de uma psicóloga mulher, naturalmente, bonita, dos olhos bonitos e tal? Como é que eles lidam com essa relação? Eles respeitam muito. Muito, muito. Eu costumo até dizer, eu tenho muito de defensor. Eu fui para um jogo, aí outros torcedores começaram a gritar e não sei o que. Ele, xingue a gente. Ela não. Eles têm esse... Eles próprios. Eles. E você não precisa pedir nem verbalizar, eles realmente têm essa noção de proteção. Eles protegem primeiro ela, deixa ela ir primeiro assim. Aí eu chego e brinco, que fofinho, né? Aí eles riem, aí passa. Mas assim, eu acho que é até um instinto muito masculino de proteger. O futebol está mudando, Natália, em relação à presença feminina? Sim, a gente tem um exemplo até do Asa, né? O Asa eu acho que é uma preparadora física, não é? Da parte de analista, né? Sim, tem. Eu nem tinha... Ela começou a me seguir ela no Instagram. Comecei a conhecer o trabalho dela, eu tinha visto nos jogos. Assim, toda vez a gente tá vendo uma mulher. É uma nutricionista, uma psicóloga, na preparação física, tem um analista. E é como costumo dizer, ali você não vai olhar homem ou mulher. Você vai olhar profissional. É um profissional dali, é um profissional capacitado. O que você diria para algumas meninas do interior, lá de Igaci, de Arapiraca, de Palmeira, que sonham em trabalhar com futebol? Estude, meta a cara, e se você tiver disposição, vontade, e assim, você vai engolir sapos em qualquer ambiente de trabalho. Pode ser aqui, como eu engoli em hospital, como eu engoli em prefeitura, eu engoli sapo. A gente engole sapo a vida toda em alguns lugares. Mas não baixe a cabeça. Mas para isso, você tem que ter domínio do que você está fazendo. Não dê brechas. Então, estude, seja firme, forte e faça o seu trabalho. Qual foi o momento mais desafiador que você viveu até hoje? Quando a gente caiu de série. Ali foi muito doloroso, assim, para a comissão técnica, todo mundo, assim. Não tem aquela coisa que você ainda não dissolveu, que ainda tá preso na garganta,
Acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, que eu vivi no futebol, foi isso. Em outras áreas foi a pandemia, eu acho que mexeu com todo mundo, mas no futebol foi quando a gente caiu. Teve algum momento que você saiu de um atendimento e, na sua concepção, você disse a você mesmo: hoje eu ajudei a mudar a história desse atleta? Sim, eu fico sobre aviso quando eles estão na concentração. Caso precise, eu vou fazer atendimento. E nesse dia eu recebi uma ligação dizendo: olha, o atleta tal tá precisando muito e ele não quer jogar, ele não vai jogar. Aí eu, poxa, e aí? Ele: vem aqui, você vem, era 9 horas da noite. Eu saí de casa, fui atender esse atleta. Ele não queria jogar? Não queria, ele estava passando por algumas dificuldades familiares e não queria, não ia entrar. E eu fui, fiz o atendimento dele. Nesse dia ele fez o gol da nossa vitória, no outro dia. Foi. Fez o gol da nossa vitória, ele me abraçou, aí fez: esse gol foi nosso, obrigada. Eu, meu Deus do céu, eu me senti muito bem nesse dia. Eu disse: poxa, eu consegui contribuir muito. Não para o jogo, mas para esse atleta. Então esse caso, de fato, te marcou, porque é uma história bonita, né? Marcou. Você sentir que o seu trabalho ajudou na vitória dentro de campo, né? Ajudou muito, muito mesmo, assim. É uma coisa que, às vezes, quando eu passo pelo vestiário, eu ainda consigo visualizar a cena dele me abraçando e agradecendo. Que legal, então. O torcedor, muitas vezes, vê o jogador como alguém muito forte, né? Sim. Mas o atleta também sofre, né? Sim, sente, porque o torcedor, ele vê aquilo que é apresentado, mas o bastidor do futebol, ele é cruel. O bastidor é cheio de privações, é cheio de não pode, não deve. É muitos nãos. É treinos de domingo a domingo, muitas vezes 2 turnos, viagens longe da família, sai de uma cidade para outra, passa meses sem ver famílias, passa dias fora, trancados, e não para de trabalhar. Tem machucões, lesão. A gente lida com muita coisa, porque o atleta ele tem que cuidar do corpo, porque é a ferramenta dele de trabalho, mas ele abdica de muitas coisas. Aniversários, natais. Sim. Teve natais e atletas passarem em outros estados. Às vezes está rolando algum acontecimento social de família Muitos e o cara pedem. está muito longe, está muito Não distante. participa. Né? Às vezes não quer nem participar da chamada de vídeo, porque já mexe muito com o psicológico. A gente orienta muito, assim, antes de jogo, perto de partidas importantes. Evitar isso. Evitar algo que aflore realmente a saudade de casa, a vontade de ir embora, porque a gente já vê que o atleta ele perde o foco, a gente tem que focar no jogo. Então, a torcida, às vezes, ela não enxerga esse lado, que esse é o bastidor mais cruel do futebol. Ô, Natane, o experiente Muricy Ramalho, ele diz assim, eu já ouvi algumas vezes ele dizer assim: os caras têm um negócio de véspera de jogo importante, de decisão, aí bota os vídeos da família, dos filhos, das esposas, das namoradas e tal, não sei o quê, achando eles que aquilo leva um incentivo, fortalece o atleta. O que é que a psicologia diz disso? E ele não gosta, ele diz que não tem nada a ver. Ele diz que tem nada a ver. Eu se contar que eu estava esses dias conversando com um psicólogo do time do Rio de Janeiro. Graças a Deus eu tenho uma abertura muito boa com eles. Essa relação vai crescendo a nível... Eu converso muito com ele, aí eu tava dizendo a ele, nesse dia, pronto, ele tá, não foi nenhum do Rio, esse eu conversei com o que tá no Amazonas, eu disse: pelo amor de Deus, façam entender se eu tô errada sobre uma situação assim. Eu não concordo também, porque o atleta tem que estar focado. Qual é o sentido da concentração? É você focar no jogo. Se eu pegar e trazer a família, eu tenho um atleta que está 1 semana longe de um filho recém-nascido. Eu pego a imagem da esposa amamentando com o filho, eu vou quebrar aquele atleta. Então eu não vou ajudá-lo, eu vou atrapalhá-lo. Então no caso, eu vou falar por mim, eu me baseio muito nessa linha que concentração, atenção e foco tem que ser no jogo. Pós-jogo, relaxa, o que for. Mas antes do jogo, é campo, é bola, é grama. É isso que a gente tem que se concentrar. Então, concordo com o Muricy nesse ponto. O Muricy não suporta. Ele é aquele
cara raiz, né? Aquele jeito dele. Isso é frescura, isso não existe. Eu mesmo fico puto, ele fala. Eu fico puto quando chegam com esses vídeos, não sei o que, aí mostra a avó do cara, mostra a mãe do cara, o pai, não sei o que. Eu não suporto. Eu queria ouvir um parecer. Tira atenção. Você imagina, você tem algo muito importante para fazer, você tá super concentrado, você tem, por exemplo, um podcast, aquele que eu preciso desse podcast. Aí você tá um tempão sem ver sua família. De repente, no podcast, começa os vídeos da sua família antes de você iniciar. A sua fala não muda? Muda. Não tem como não mudar. Muda. Aí imagina você ter um jogo super importante, uma decisão, e antes do jogo, você tem todo aquele processo da sua família. Não vai mexer? Parece um filho, um neto lá. O pai, eu vou, não sei o quê. Não vá, cadê você? Tô com saudade, vem. Imagina. Tira o foco, então. Imagina. Não concordo. Ô, Natane, quais são os maiores medos que passam na cabeça de um jogador profissional? Lesão. Porque o corpo é o trabalho. Se eu me lesiono, eu não trabalho. E lesão, ele mexe bastante com o jogador, com o atleta. Você falou lesão, definiu lesão como o medo. Isso gera problemas psicológicos fortes? Sim, porque podem desencadear crises de pânico, ansiedade a ruim que eu falei, a ansiedade aflorada. Pode desencadear, por exemplo, o atleta que fazia um tipo de jogo, ele já muda o jogo dele com medo de se lesionar de novo. Então a lesão, ela atrapalha, ela é um dos maiores medos dos atletas, é se machucar. Mexe muito. Depois de uma lesão forte, de uma lesão grave, como fazer o atleta acreditar nele mesmo? É um trabalho que é multidisciplinar, não é? Quando o atleta ele vem para o DM, que é o departamento médico, aí ele faz acompanhamento fisioterapeuta, preparador, médico e psicólogo. Então a gente vai estar trabalhando esse atleta para o retorno dele ao campo. Então a gente vai fortalecendo uns o corpo e a gente a mente. Como é que tá? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que tá funcionando? Até a pergunta de você saber como é que você está hoje faz com que o atleta realmente entenda muito o processo. Então, ele sabe que a lesão faz parte do trabalho dele, ele entende que vai passar por isso, mas precisa passar por isso e não levar para dentro do campo. E isso é o que falam no ambiente interno da transição. A né? transição, essa é a transição. É uma transição multidisciplinar. E agora? É mais difícil lidar com os jogadores ou com o treinador? Caramba! Eu passei por vários treinadores. Cada treinador é um perfil. Eu costumo dizer que é uma cultura, é um contexto. Tem treinadores que já trabalharam com psicólogo, tem treinadores que não trabalharam. Então, cada treinador é uma conquista. Então, você conquista o treinador. Você tem que ir trabalhando formiguinha. Aí, professor, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá isso? Como é que tá isso? Aí, você vai conquistando. Então, quando você conquista o espaço e ele precisa assistir seu primeiro trabalho. Quando o treinador assiste o seu primeiro trabalho, aí eu costumo dizer que ele bate o martelo. Você vai ir para frente ou se não vai. Aí que bom até agora conseguir conquistar os treinadores que Você tem se relacionado bem. Tem né? um bom relacionamento com todos. E aí, tem treinador que procura psicóloga? Eu pego no pé. Pego no pé. Teve até uma situação bem engraçada. E quando o atleta leva cartão, eu chamo. Rapaz, o que é que tá acontecendo? Expulsão também chamo. E a gente teve um treinador que foi expulso. Aí os atletas falaram, já chamou o homem? Chamou o homem, ele passou por mim. Disse, professor, me ajuda. Ele, rapaz, vamos conversar? Eu converso, assim. Mas eu chamo, eu pergunto como é que tá. E é muita resenha nesse meio, Tem né? que ser, porque se você não tiver esse jogo de cintura, não vinga. Existe jogador com superstição? Sim, muitos pisa desse jeito, mesma meia, mesmo isso. E aí, é importante, se o ritual para ele tá funcionando... Faz bem, né? Se faz bem, é aquela questão, tá funcionando? Isso não incomoda a psicologia, né? Nem um pouquinho.
Nem um pouquinho. Eu sempre pergunto para saber, porque eu sou analista comportamental. Então, eu analiso como o atleta ele entra em campo, como ele sai em campo, como é que ele se posiciona depois de um erro. Tudo isso porque eu digo, eita, naquela situação, o que foi que aconteceu? Eu peço para o analista fazer o corte do vídeo. E aqui, nesse ponto, como é que você se sentiu? E a gente vai sempre trabalhando. Pois é, eu falo repetidas vezes durante o programa, porque isso me causa uma alegria muito grande, né, em poder estar dialogando, batendo esse papo com a psicóloga Natane Cavalcante, ela que nasceu na cidade de Igaci. A gente faz questão de dizer, não é pelo fato de ser uma cidade menor, é porque para que isso sirva como referência para outras pessoas, né, que imaginam que às vezes sair de lá não vai alcançar o resultado de trabalhar numa cidade grande, num time grande, e a Natane está dando provas disso com a sua competência. Eu sempre, a gente pergunta, né, naturalmente, antes de preparar um ritual desse, de conversa, tudo, a gente pergunta a outros profissionais, a menina é desenrolada, a menina ela é de capacidade. Me fala uma coisa, Natane. Quem sofre mais pressão? É o goleiro ou o jogador de linha? Cara, mas tem um trabalho individualizado com o goleiro. Eu costumo dizer que o goleiro tem a visão privilegiada dentro de campo, né? Ele assiste o jogo de camarote, na melhor posição. E eu sempre cobro do goleiro assim, fale, comunique, explique a situação. Porque é você e você ali. O atleta, passou da nossa linha de defesa, só tem você. Então, como é que você vai agir? Então, os trabalhos do preparador de goleiro é essencial. Aí eu sempre chamo o preparador, converso com o preparador também, como é que tá o seu goleiro, como é que tá assim, precisa de alguma intervenção. A gente faz um trabalho multi. Mas eu digo a você, o peso, todos ali carregam aquele mesmo peso. Quem é mais flexível à psicologia? O atleta mais jovem ou mais experiente? Hoje, eu tinha até os meus próprios mitos, né? Eu achava que o experiente era mais fechado. Mas não, hoje eu tenho atletas de 40 e poucos anos que a gente tem uma abertura muito boa. Tem atletas de 18 anos, 16 anos que já é mais fechadinho. Então, é uma conquista realmente. Vai muito do contexto dele de vida. O futebol brasileiro ainda precisa evoluir muito na parte mental? Eu acho que sim, penso que sim, mas vejo uma abertura muito grande para alguns profissionais. Como a gente tem esses grupos que conversam bastante, a gente está se permitindo se conhecer até um pouquinho de cada clube que eles trabalham também. E a gente vê que a abertura melhorou muito. Então, está sendo utilizado porque está vendo que o resultado é bom, funciona. Se tivesse mais investimento de psicologia, eu estou falando, nos clubes do futebol do Brasil, o futebol brasileiro seria diferente? Sim. Em que sentido? Porque a gente teria atletas mais bem preparados, mais maduros. Porque o psicólogo, ele ajuda muito no processo de orientação, decisão, escolhas, construção de hábitos saudáveis. Desde as categorias de base até o profissional. Ensina rotinas de sono, rotinas de regulação emocional. Então, se a gente pega um atleta de 13 anos, com um plano de carreira focado, concentrado, esse atleta ele ganha o mundo muito mais rápido do que ele atleta de 13 anos que ainda não consegue se entender em si. Não entende as propostas, aí a gente sabe que é um mundo que entra muitas oportunidades e se você não souber aproveitar de maneira adequada, você acaba se perdendo no meio. Então, o psicólogo ele é muito na orientação também. E a gente trabalha os pais de atletas, para que os pais de atletas, às vezes, não sufoquem muito o atleta e atrapalhem o rendimento dele. O que é que você tem achado disso? Às vezes os pais estão extrapolando muito, né? Isso, os pais, eles porque cobram, né? Sufocam, demais. Né? E atrapalha muito o rendimento dos filhos. Então, a gente hoje também está tendo uma procura muito dos pais para acompanhamentos individualizados. Então, isso facilita, porque a gente não só trabalha o atleta, trabalha a expectativa e a frustração dos próprios pais. Às vezes o atleta ele se prepara, faz uma pré-temporada, treina, luta, se esforça e chega dentro de campo
em 90 minutos ele pode cometer um erro gravíssimo, ou ele pode até se machucar, né, e ficar um período aí. Como lidar com isso? A gente lida fazendo inicialmente o acolhimento. A gente não pode deixar aquele atleta se isolar. A gente precisa trazer ele. A gente não pode deixar ele recuar. E explicar que, infelizmente, está aberto a essas variáveis. Quando você sai para trabalhar, você está exposto. Você está exposto a diversas coisas. E o trabalho dele exige muito fisicamente. Então, a gente foca muito nisso, no acolhimento e na explicação. Não é justificar, é explicar. Porque faz com que ele entenda o processo. Então, a gente precisa que o atleta entenda o processo que ele está passando. Essa transição que ele vai enfrentar. Porque a gente tem uma melhora até mais rápida. Porque um atleta que entende o processo que ele está passando, a gente tem uma melhor recuperação. Você citou o caso do jogador que não queria jogar e você foi lá psicologicamente, trabalhou o cara, tudo mais, ele foi lá, trouxe a vitória. Você lembra, com o gol dele e tudo mais, você lembra de algum outro momento emocionalmente difícil que você tenha vivido dentro do futebol? Dentro do futebol, tem atleta que tem uma crise de ansiedade no treino. E às vezes posso achar que está tendo um ataque de coração, uma parada cardíaca, que a gente sabe que realmente é uma crise de ansiedade. Então você consegue fazer o controle, explicar ele o que está acontecendo, a mudança no corpo, aí consegue explicar um contexto antes disso que pode desencadear. Então tem muitas ações que a gente faz essas intervenções, até de decisões tomadas, às vezes escolhas que eles precisam fazer, que é de suma importância. Então a gente consegue interferir um pouquinho ali, auxiliando no processo de decisão de escolha. Então a gente tem muito, eu costumo dizer que é um trabalho de bastidor, mas que tem resultados enormes na frente e muitas vezes nem sabe como foi construído o resultado. Nos dias atuais, saúde mental já tem sido levado a sério no mundo do futebol, Natane? Sim, está tendo até muitos trabalhos, muitos simpósios, muitos encontros psicólogos, até vou no próximo, já para falar sobre isso, sobre a importância da gente realmente não ser só um bastidor. O psicólogo não é acessório no futebol, ele tem um papel fundamental, então a gente precisa se impor diante disso. Então está sendo muito bem visto, muitos estudos, trabalhos fora também, fora Brasil. Está sendo muito apresentado, muitos jogadores, muitas falas até de jogadores de Série A, trazendo a importância do trabalho do psicólogo. Muitos técnicos, a gente tem o técnico Diniz, que é psicólogo também, que fala muito, valoriza muito o trabalho. Então a gente está tendo um espaço maior, então está sendo visto a importância do cuidado da saúde mental. O ambiente do futebol, existe muito ego naquela relação ali de conjunto de pessoas? Sempre é aquela famosa briga de egos, como tem em qualquer canto, né? A gente só precisa saber driblar isso, e entender o que é ego, o que é decisão, posicionamento. E eu costumo dizer assim, eu chego num lugar, qualquer lugar que eu vou trabalhar, eu avalio, eu analiso, eu estudo bem, falo quando necessário, me posiciono quando preciso, mas escuto muito. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Se você pudesse falar diretamente com todos os atletas jovens os que estão começando por aí, que sonham certamente em ser profissionais, qual seria o conselho psicológico mais importante para superar a pressão do dia a dia? Eu vou falar o que eu conversei com os meninos antes desse último jogo. Que é assim, as suas escolhas trouxeram vocês até onde vocês estão. Então, cuidado com o que você escolhe, entenda o que você está fazendo, valorize o processo. E é aquilo, se é um sonho, é um planejamento. Como é que a gente planeja algo? O que você está construindo? Veja os bons hábitos. E isso vai levar você para frente. São escolhas, eu costumo dizer assim, decisões. Tome as melhores decisões. Pense, o que eu vou decidir que vai impulsionar a minha carreira? O que eu faria que possa prejudicar a minha carreira? Então, se eu planejo algo,
Eu tenho um objetivo. Como eu atingo esse meu objetivo? Eu sempre vou trabalhando com eles na questão da conversação. Que é assim, se questione, converse com você mesmo, entenda o que você precisa fazer. Eu vou abdicar do quê? Eu tô pensando no meu futuro. Qual é o meu futuro? O que eu preciso fazer? Então, converse com vocês, converse com os pais. Se tiver um psicólogo no clube, converse com o psicólogo de vocês. Mas não reprimam a fala. Não silencie. Jogador tem que falar, jogador tem que se comunicar. E nessa de ter que falar, né, ter que se comunicar, existe atrito entre eles? Claro, é um monte de menino querendo a mesma coisa. Claro que tem zoada, mas aí a gente tem uma equipe preparada para controlar e conversar com eles, é aquilo. E como trabalhar esses conflitos? Primeiro, eu costumo dizer assim, galo de briga nunca se cria, né? Então não fica. É entender o que cada um quer. Ali é um grupo. E a gente, como trabalha no CSA, a gente tem união e força. Então o que faz o nosso grupo é a união e a força dele. Então o atrito só atrapalha. E se a gente perceber que tem alguém que está ocasionando a dificuldade no grupo, esse atleta é chamado, é conversado com ele para entender o que está ocasionando essa situação. Mas a gente não permite que algo atrapalhe a união e a força do grupo. Existe uma grande frase no futebol que tem jogador que some em jogo grande, jogo decisivo, né? Do ponto de vista da psicologia, isso realmente acontece ou é pressão mental do que falta de talento? Não é falta de talento, porque se fosse falta de talento não estaria ali. Na verdade é que cada pessoa lida num ambiente de maneira diferente. Tem jogador que sente mais a torcida, tem jogador que sente mais o tipo do jogo. Então a gente precisa sempre estar trabalhando com ele, que é assim, faz o que você fez no treino. Você conquistou uma vaga, você conquistou um espaço, você não está ali por acaso. Então a gente reforça no atleta as qualidades dele. Então, começa ali mostrando quem você é. O erro faz parte. O erro, ele constrói. Então você precisa primeiramente tentar para apresentar um erro e consertá-lo. Então faz o que você sabe fazer. Eu gostaria, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu quero muito que você olhe nessa câmera ali e fale sobre hoje em dia o jogador, quando ele sai do campo, ele é muito atacado nas redes sociais. Acabou o jogo, tá todo mundo ali, né, dando piti, né, fala piti, fazendo aquela zoada toda. Na sua visão, essa pressão de torcida e da internet virou problema de saúde mental? Eu vejo assim, tudo em exagero faz mal. Tudo que ultrapasse o limite faz mal. Então, quando você chega para você opinar, para você falar sobre algo, você precisa ter embasamento. Só que normalmente a gente está vendo que as pessoas elas estão cobrando até coisas que fogem de uma realidade. Está tendo uma cobrança excessiva, uma pressão excessiva. A torcida muitas vezes esquece que o atleta ali é humano, que comete erros, mas que está se esforçando. A gente vê ameaças, xingamentos, então isso não ajuda ninguém. Imagina você ir trabalhando sabendo que anteriormente um monte de pessoas estão falando mal de você, da sua família, ameaçando, então você não trabalha bem. Você não rende o suficiente, mas alguém que chega, confia, te motiva. A motivação, ela faz com que o jogador, ele voe mais alto. Porque ele tem a confiança como base. Então, eu confio em mim, mas eu tenho atrás um monte de gente me criticando. Não é que não vá atrapalhar. Atrapalha-se. Imagina, você sair para trabalhar, vem fazendo o seu podcast, de repente um monte de pessoas parará falando mal. Desconcentra, tira o foco, perde. Então, o futebol, ele acaba perdendo a alegria do futebol e começa a se tornar um ringue. A verdadeira essência, ela vai embora, né? Vai embora, porque o futebol ali tá para divertir, para fazer com que você se sinta bem assistindo, que você leve seu filho, você leve sua família, você vá para um momento. Então, o futebol ele precisa ser assim. Então, a rede social ela tem a função de apoiar. Não porque a gente não apoia mais e critica menos. O meu time não tá tão bom, beleza, vamos cobrar agora, vamos cobrar sabendo cobrar. Não cobrar através de ameaças ou de críticas, mas cobra assim, falando, bora, eu preciso ver você, eu já vi você jogando. Então, é uma cobrança de uma maneira incentivadora, é uma cobrança construtiva. Pois bem, Nathane, quando as pessoas falarem do seu nome daqui
há alguns anos, como você gostaria de ser lembrada na história do esporte? Eu queria ser lembrada pelo trabalho que eu fiz, né? Onde eu consegui chegar. Ser lembrada pelo esforço, pelo trabalho dinâmico. Ser lembrada pelas conquistas, pela luta, né? Pelos enfrentamentos. E pelo acesso. Eu quero um acesso. Você quer um acesso, né? Quero muito um acesso. Tornou-se azulina de coração, né? Eu sou apaixonada por esporte, apaixonada pelo futebol. Eu costumo dizer assim, aonde eu chego, eu me apaixono por tudo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. E esse sentimento da convivência vai fazendo a pessoa se apaixonar mesmo, Se né? apaixona. Não tem jeito. E assim, e onde você chega, você vê seu sangue ali, você vê seu suor, você vê seu empenho, você vê seu trabalho. Então, você quer aquilo. Muito embora que você é uma profissional, hoje você trabalha no CSA, amanhã você pode trabalhar em qualquer outro clube, né? Em qualquer outro clube, profissionalmente você tem que desenvolver o seu trabalho, mas que essa convivência vai apertando o coração, vai, né? Aperta um pouco. Vai apertando. Se hoje você pudesse voltar lá no início, quando você saiu da cidade de Igaci, foi lá para o CSE, em Palmeiras dos Índios, começou a traçar a sua trajetória, que estava só no começo ali, né? Cheia de sonhos e talvez até com algumas dúvidas também, né? Que conselho você daria a Nathane daquela época? Caramba, eu diria assim, pode investir que você vai ter os resultados. Continue, baixa a cabeça não, continua. Muito bem. Nathane, muito obrigado por compartilhar sua história com o esporte de peso. A gente esperou um pouquinho até achar a data legal, né? A gente já vem conversando faz tempo. Mas o esporte de peso, ele existe exatamente para isso. Para registrar histórias que inspiram e que merecem ser lembradas. Portanto, a nossa gratidão, carinho, foi um papo leve, um papo bom, um bom conteúdo. Manda para o povo todo lá de Igaci, de Palmeiras dos Índios, manda para os teus amigos afora aí, do Brasil afora. E eu fico muito grato, obrigado pelo carinho, viu? Foi um prazer muito grande, viu? Pois bem, você quer fazer suas considerações finais? É com você. Eu queria agradecer o convite e a paciência, né? Porque muitas vezes tentamos agendar, mas te digo de coração que foi realmente imprevistos que aconteceram, porque eu realmente gosto muito de me comunicar. E realmente é mais agradecimento mesmo, por partilhar um pouquinho da minha história aqui no programa. Que legal, então. Eu muito feliz. Ela é uma simpatia de pessoa, né? E foi um conteúdo maravilhoso. Foi uma alegria enorme receber você aqui no Esporte de Peso. Hoje a gente conseguiu mostrar para o público que o futebol não é feito só de pernas e talento, mas também de mente, equilíbrio e inteligência emocional. Muito obrigado pela sua participação, pela generosidade em compartilhar conhecimento e pela contribuição que você dá ao esporte alagoano. Se você gostou desse episódio, compartilha, comenta e segue o Esporte de Peso nas plataformas digitais. Aqui a gente continua contando as histórias de quem constrói o esporte de verdade. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. Obrigado sempre pela companhia.